Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa principalmente ao agricultor, que são as práticas cultivo agrícola regenerativo. Aliás, quando se fala de sustentabilidade e principalmente com relação ao meio ambiente, os agricultores aqui do Brasil estão muito à frente do que há na necessidade de uma pressão, né, internacional. Quando a gente fala sobre essa questão, nós vamos falar também sobre o plantio direto, sobre essas práticas que são cada vez mais buscadas e até mesmo premiadas. Eu falo sobre agricultura, cultivo regenerativo. Para isso, nós vamos a um dos produtores, o engenheiro agrônomo, que é o Charles Peters, que está conosco já, agricultor de Montevidéu, Goiás, é de São Paulo, saiu com a família, foi para Goiás. Antes de mais nada, quero te agradecer com a participação aqui conosco no Tempo e Dinheiro. Charles. Boa tarde, Sérgio Braga. É um prazer imenso estar aqui participando com vocês e é muito bom poder contribuir. Bom, antes de falarmos sobre essa questão da prática regenerativa, do cultivo regenerativo, premiação, consórcio, eu gostaria que você falasse a respeito um pouco da sua família. Ela é do interior aqui de São Paulo e foi para o estado de Goiás e é uma das pioneiras no plantio direto. Conta para a gente um pouquinho dessa história. É isso mesmo, Sérgio. Meus avós vieram da Holanda para o Brasil e migraram no pós-guerra, anos 50, para a cidade de Olambra, São Paulo. Meus avós já vieram buscando essa atividade agrícola, né? Meu pai também iniciou as atividades aqui no interior de São Paulo, na região de Aguaí, e depois, em 85, a minha família se mudou para Goiás, para Montevidéu, onde temos a fazenda Vargem Grande, aí, próxima a Rio Verde, no sudoeste goiano. Bom, são 1.800 hectares aproximadamente, é isso? Se eu estiver enganado, me corrija, por favor. Nós plantamos soja, plantamos milho na safrinha, fazemos integração agropecuária. Meu pai foi um dos pioneiros no sistema plantio direto no início dos anos 90, adotando bem no início no Cerrado, né? Era bem difícil e veio a facilitar bastante. Depois veio a segunda safra de milho consorciado. Desde 99 fazemos integração agropecuária com consórcio de capim, né, no meio do milho, por exemplo. Bom, integração lavoura-pecuária, plantio direto, né, também a questão toda do uso de plantas de cobertura. Vocês sempre estiveram à frente dos demais agricultores aqui no Brasil e essa prática da família foi disseminada praticamente em todas as regiões que querem ter uma boa produtividade e se preocupam também com o resultado, né, da produção. É isso que vocês têm feito e disseminado essas técnicas que vocês tiveram, absorveram e, logicamente, estão disseminando o Brasil afora, é isso? A sustentabilidade está no nosso sangue, né? A gente entende que todas essas práticas é uma forma da gente perpetuar e sobreviver e ter mais resiliência no nosso negócio, né? Sabemos que o ambiente de produção tem que ser resiliente para os anos mais difíceis, né? E buscar tetos produtivos, né, nos anos mais oportunos. Então, o perfil de solo, o ambiente de produção, a biologia do solo, a saúde do solo é fundamental para a gente ter um ambiente que aguente os anos bons, né, e produza bem, mesmo nos anos ruins, né. Então, é sempre buscando a estabilidade, buscando o controle e a eficiência dos custos e obtendo uma produtividade continuamente melhor, vamos dizer assim. Bom, e essa produtividade vem com qualidade que é exigida, inclusive, pelos compradores, não é isso? Conta um pouquinho para a gente como é que funciona exatamente essa questão toda, né? Tem uma premiação, tem um bônus, porque nós temos aí a soja convencional e também a soja transgênica e também essas questões voltadas à premiação na atividade regenerativa. Conta para a gente, Peters, por favor. Essa história se iniciou junto com a empresa Produzindo Certo, que nós já somos certificados soja RTRS, né, que é a soja responsável, já estamos há 7, 8 anos certificados, a gente recebe um bônus pequeno, mas é uma coisa que a gente enxerga que é uma condição que a gente muda a cultura da fazenda, né, quando você tem um nível de organização maior. Então, acho que essa certificação por qualidade, por processos, por ter uma agricultura mais sustentável, é uma questão de sobrevivência, a gente vai fazer, né, como validar isso e certificar. O próximo passo agora
que é a criação do REGA, né, que é um consórcio de agricultura regenerativa, o primeiro na América Latina. Nós somos produtores de um grupo que chama GAPES, e o GAPES está participando como uma das empresas, né, representando os produtores, né, desse consórcio. Esse consórcio visa buscar essa interlocução entre os players, né, aproveitar essas fazendas que já estão sendo certificadas também, para a gente inserir tudo que a gente já faz, né, de seja plantio direto com qualidade, né, que é uma premissa básica, e aí sim está adicionando as outras premissas, né, seja planta de cobertura, uso de biológicos, uso de compostagem, né, uso de adubo orgânico. Então a gente queria um plano de ação onde o agricultor que já está organizado, que já está fazendo, que já está consolidado, em regiões como a nossa, que está bem longe de áreas de desmatamento, né, a gente poder tentar criar, sim, um selo, né, uma certificação, que existe essa demanda, mas a gente tem que ter como provar e como validar isso em campo. E o papel nosso como agricultor é participar com maior protagonismo, né, desse tipo de ação, participando desse consórcio. O GAPES está representando também como uma empresa de pesquisa de agricultores, né, vamos falar uma associação de agricultores que faz pesquisa para ajudar a validar o que faz sentido, o que é possível e o que a gente pode entregar de melhoria no manejo, né, tornando a nossa agricultura, que já é regenerativa, cada vez mais sustentável. E, logicamente, é um trabalho, né, uma evolução do sistema de produção que tem que acontecer. E vai acontecer. Por que não a gente tentar validar isso em conjunto, né? Certo. E quantas, nesse GAPES, desse grupo, você tem pesquisadores, você tem indústria e também tem várias propriedades. Aproximadamente quantos são os associados? Já você tem esse número de propriedades que estão praticando a atividade de cultivo regenerativo? Pode-se dizer hoje que os associados do GAPES já estão praticando, em sua maioria, em sua plenitude, já praticam, né? Uns fazem mais planta de cobertura, outros fazem mais biológicos, outros já adotam bastante adubos orgânicos, né? A gente sabe que a meta é diminuir o uso de químicos, né? E a gente está tentando usar isso de forma conjunta ainda e, eventualmente, com manejo integrado de pragas, com esse monitoramento dá para diminuir algumas aplicações de inseticida, por exemplo, né? Para o uso de biológicos no suco de plantio, a grande maioria do nosso grupo já usa há mais de 10 anos, né, produtos biológicos no suco de plantio, pela melhoria da saúde do solo, pela mitigação de doenças de raízes, né? Então, pode-se dizer que nós somos, sim, agricultores já em fase de avanço bem interessante nessa agricultura. Alguns estão partindo para umas novas ferramentas, novas tecnologias, né? Mas a gente, como grupo, e esse grupo de agricultores do GAPES, acredito que metade deles vão participar desse primeiro ano desse consórcio, mas tem agricultores de outras regiões também, né? Então, quer dizer, o consórcio vai pegar mais ou menos uns 50 agricultores nesse primeiro ano, para tentar fazer esse primeiro ano, já entregando um volume, no próximo colheita, na safra 24, 25, um volume de soja regenerativa vai estar disponível para o mercado. Bom, e quais são as vantagens para o produtor? Você falou da questão da sustentabilidade, né? São as práticas aí de integração, cobertura de solo, uso de biológicos. Tudo isso, de alguma forma, representa um investimento, não digo custo, mas um investimento, mas que também pesa na hora da receita. Essa receita é melhorada a partir do momento que vocês têm ou ganham essa certificação, esse selo que você citou ou não? A expectativa é que sim, com certeza tem que se criar um valor, né? Mas primeiramente a gente tem que entender o quanto a gente pode entregar, né, dessas melhorias em conjunto, né? Isso aí tem que ter um nível de auditoria, né? Um nível de processo, de controle. A pesquisa nossa do GAPES vai ajudar a validar o que é as premissas mais importantes, que é o que já está sendo feito, né? No primeiro, segundo ano, por exemplo, já são as adoções de práticas que já estão sendo feitas em campo, né? Na minha situação, por exemplo, eu fiz para o próximo orçamento da manejo da soja do próximo ciclo, estamos aí com 6 a 7 aplicações de biológicos, entre suco de plantio, entre aplicação para insetos, aplicação para vírus, para lagarta, fungos para insetos, fungos para doenças de solo e bactérias para doenças de folha, por exemplo. Então, quer dizer, esses biológicos estão entrando já em nível de área total de uma propriedade, via barra, via sulco, né?
e isso seja no início, no meio e no fim desse manejo. No milho também, usamos alguns biológicos já também no ciclo da safrinha passada. O que eu posso dizer é, a gente está tentando reduzir custo usando esses manejos e aumentar a produtividade. E o ganho de produtividade reflete em ganho de carbono. A gente tentar reduzir essa pegada de carbono, já que se produzindo mais com menos, né? E nesse equilíbrio aí, logicamente, nós estamos de olho na pegada de carbono, em outros programas, esse programa também vai ter o seu valor nisso, né? Mas no caso, é tudo consequência de uma agricultura que olha no longo prazo. É a perpetuidade do nosso negócio, é a perenidade do nosso sistema de produção. A gente precisa olhar 2, 3 anos. Um planejamento de manejo tem que ser olhado para o sistema. E o sistema você vai ver resposta em 3, em 4 anos. Então, você tem que pegar uma parte da propriedade que está produzindo menos, implementar planta de cobertura, implementar um mix de plantas, implementar compostos orgânicos, né? Você pode fazer uma série de coisas aí que sabe que vão agregar no ciclo que vem. Nós vamos colher, por exemplo, mais soja, né? A soja que paga a conta, por exemplo, da semente de capim, do sementes de cobertura. A soja que é maior beneficiada, que é a cultura que pega o solo mais coberto, que pega o solo protegido, e essa diversidade de espécies promove vida no solo. Você vai ter mais micro-organismos, diversidade de micro-organismos, e isso dá uma estabilidade maior do sistema, por exemplo, em nematóides, em fusário, em doenças de solo que mancham a nossa lavoura e tiram muita produtividade. Agora, Charles, muita gente se preocupa, pergunta, né? Qual é o custo médio, né, para produzir essa soja dentro desses manejos adequados, né, hoje em dia? Né? Por hectare, quantas sacas para produzir diante desses investimentos? Qual a média de custo por hectare fazendo todos esses manejos necessários? Hoje o custo por hectare gira na casa de 26 a 30 sacos de soja para insumos, né? Dependendo do nível de tecnologia, isso pode de 25 a 30 sacos, vamos falar. Depende de região também, né? Em função da logística. Eu acho que hoje você consegue substituir alguns produtos, né? Mas o custo em si não vai mudar tanto. Logicamente, se você usar adubo orgânico, você consegue baixar uns 15, 20%, mas você tem que ter esse acesso próximo, né? Esse esterco de curral, esterco de galinha, né? Essa cama de frango, você tem que estar com ela à disposição. A gente enxerga que dá para reduzir em torno de 15 a 20% no custo de produção depois que você tiver com o sistema mais estabilizado, né? Logicamente, essas plantas de cobertura promovem um trabalho sensacional de reciclagem de nutrientes também. A gente consegue resgatar nutrientes que estavam indo embora abaixo de 1 metro, por exemplo, o potássio, o enxofre, o boro, o magnésio, né? A gente sabe que esses nutrientes a gente tem que fazer uma reposição talvez menor quando você tem um sistema integrado de produção. Então, eu acho que o custo hoje, a meta é tentar reduzir, vamos falar, 2, 3 sacos aí no custo de insumos, né? O restante, cada um tem o seu operacional, sim, mas a gente está calculando hoje o custo de soja para o ano que vem na casa de 43, 44 sacos, o custo total, sem contar arrendamento e depreciação, por exemplo, né? Custo direto e indireto. Sim, esses custos variável, são mais... né? O custo direto e variável. O custo de combustível, mão de obra, né? Então, eu acho que aí tem o custo de arrendamento, tem o custo de depreciação que vem depois, aí sim aperta, né? Que hoje tem projeções acima de 60 sacos de custo, dependendo do manejo da região, né? Bom, hoje um grupo de quantas fazendas, você diz proprietários, que fazem parte do grupo, né, do GAPS, né? A intenção é estender toda essa atividade, se possível, lógico, para o Brasil todo. É essa meta de vocês ou não? Eu acredito que sim. O nosso grupo hoje são 40 famílias, né, de produtores. Já está todo mundo apto, eu acho, a participar. Depende muito do timing de cada um. Uns são mais de começar no primeiro momento, e outros esperam passar talvez 1 ano ou 2 para validar isso aí, né? É uma certificação que eu acho que vai nos diferenciar. É uma certificação que hoje, por exemplo, com a RTRS, a gente consegue ter um acesso a uma taxa de juro um pouco menor. Existe um desconto hoje de taxa de juro para uma agricultura mais sustentável, né? Então, quando você tem um selo, alguma certificação, isso vai nos ajudar a comprovar o que a gente já faz, né?
É uma forma de evidenciar e comprovar. E o GAPS está junto para ajudar a validar o que é mais importante, o que agrega mais, o que tem que ser cumprido, o mínimo que tem que ser cumprido, para a gente poder dizer que somos uma agricultura regenerativa. E aí está aqui o material, está aqui a pesquisa, está aqui as informações validadas, né, para a gente poder conquistar esse mercado. Logicamente, a gente tem que entender qual é a demanda também desse mercado, né? Porque eu vejo hoje nessa parte de carbono, por exemplo, que muita gente quer exigir, mas poucos querem pagar, né? Então, eu acho que existe um mercado, mas esse mercado precisa ser validado entre as partes. Por isso, o consórcio desse é tão importante. Tem players da indústria, tem players de insumos, tem players de tradings, né? Colocar todo mundo no mesmo marketplace, vamos falar assim, para a gente poder entregar o que eles realmente estão buscando, né? Entender o que o mercado busca e quanto vai valer isso. E a gente pode aumentar sim investimento. Nós estamos aumentando mais investimento em biológicos, mas lógico, no primeiro momento você não consegue diminuir tanto o químico. Mas o objetivo é conhecer. Existe uma curva de aprendizado, né? O agricultor, ano após ano, vai aprendendo com essas novas ferramentas. Então, esse aprendizado tem que existir. E para melhorar, tem que adotar. E para adotar, tem que começar, né? Sim. Agora, essa premiação, né, esse ágio ou esse pagamento extra, essa soja produzida dentro desses quesitos, né, do manejo adequado, do cultivo regenerativo, pode acontecer a partir de que momento, em que safra vocês imaginam que possam ter uma premiação, essa soja produzida por vocês? Talvez a partir da safra que vem, né, que é a soja que vai ser plantada, e a expectativa é, por exemplo, um ágio de 2%, né? Eu acho que é nisso que estão tentando negociar, né? Um ágio em cima do preço que já é pago, né? Então, esse produto certificado, você vai comprar um crédito certificado, né? É um volume de soja de tantas mil toneladas certificada. Então, esse crédito, ele pode ser um crédito direto ou indireto. Na verdade, essa parte aí, o certo seria vocês conversarem direto com Charlton Locke, que está produzindo certo. Nós estamos juntos nessa parceria porque a gente acredita que é um trabalho de várias mãos, é um trabalho cooperativo, é um trabalho que tem que ser feito entre todos os elos da cadeia, né? E a gente está muito feliz de, como produtores, né? Seja do GAPS, sejam produtores de fora do GAPS, mas a região de Rio Verde, mais uma vez, protagonizando nessas novas adoções, né? É uma região que é muito forte, essa parte de inovação e adoção de tecnologia, e a gente tem que estar no meio para participar do diálogo, né? Eu acredito que é importante a gente participar para poder defender o nosso setor, né? Contar a nossa história. A gente sabe que nós temos muitas boas histórias, né, para boas práticas feitas, e tudo que já é feito hoje, nosso sistema já é muito resiliente e, portanto, ele está regenerando, ele está ficando com o solo mais equilibrado, mais próximo possível ao solo da vegetação nativa. Esse que é o objetivo, né? Então, a gente sabe que a gente vai entregar um solo para os nossos descendentes melhor do que a gente recebeu. A meta é sempre isso, né? O ambiente de produção está cada vez mais equilibrado. Então, o que a gente acredita como agricultores, nós temos que participar. É um consórcio muito sério, né? De gente que já sabe trabalhar com esses players, é de gente que já sabe trabalhar com certificação. Então, é uma forma, vamos falar assim, para realmente atender essa demanda e o mercado enxergar isso de verdade. E eu acho que os produtores hoje têm uma oportunidade imensa de contar a sua história, de participar desse diálogo. A gente sabe hoje que a gente tem que contar melhor a nossa narrativa, né? A gente tem que vencer as narrativas que vêm contra o agro, e a gente sabe que contando histórias fidedignas, né, com histórias do que é feito de coisa boa nas nossas propriedades, dentro da porteira, a gente consegue participar e contar a nossa narrativa, né? Bom, o consolo pronto, todos os manejos necessários, né? Não é só a soja que vai ser beneficiada, outros grãos também, né? Recentemente nós tivemos até essa semana a China informando, até mesmo a Alemanha informando de que eventuais compras ou importações de milho, sobretudo aqui no Brasil, deveriam atender a requisitos de milho não transgênico, né? Isso é uma outra discussão, mas
certamente é algo que vocês produtores, também dentro desse grupo, vão fazer uma avaliação com relação a essa possibilidade também, né, de tentar diminuir os impactos de um possível, eu não digo, não foi adotada essa medida, mas um bloqueio para as importações aí pela China, entre aspas, e até pela Alemanha, enfim, daquilo que eles classificam como grãos transgênicos. Eles não querem esses grãos nas mesas ou na indústria deles. Isso é uma outra discussão, não, Charles? Para mim, essa pauta já é uma pauta antiga, porque a gente planta muito milho convencional na nossa região. Tem uma particularidade do sudoeste goiano hoje que deve plantar a área do GAPES ou a área do sudoeste hoje deve ser quase metade da área milho convencional, em função de um híbrido que vai muito bem e a gente consegue produzir muito bem, e esse milho continua sendo convencional. E a gente tenta vender esse milho hoje, e o milho convencional que o mercado busca normalmente não é desse híbrido, é de um híbrido mais específico, um grão mais duro, que atende melhor a indústria de alimentação humana. Eventualmente, esse milho convencional vai para PET e vai para cerveja, né? Mas a gente não vê o mercado importador, né, da China, por exemplo, buscar esse milho convencional. Então, nós temos esse milho à disposição e a gente vê que a cada ano esse mercado está ficando menor. A gente vê hoje Doritos, PepsiCo, é tudo milho transgênico. A gente vê a Europa também aceitando muito mais milho transgênico na ração. Então, eu acho que esse assunto do convencional vai ser um assunto igual da soja convencional. É um nicho de mercado, né? Hoje, o milho transgênico só cresce e a demanda japonesa, chinesa, é por milho transgênico mesmo, né? O Japão aprendeu a conhecer o milho brasileiro e a qualidade do milho safrinha brasileiro, em função de a gente colher no período da seca, o nosso milho tem uma altíssima qualidade. E o Japão já é um grande importador de milho, e esse milho não é segregado, é milho transgênico que está indo pelas trades japonesas que compram milho aqui no Brasil. Então, para mim, esse assunto que se o mercado quiser, a gente vai ter esse milho e vai produzir até mais. Mas, para mim, essa demanda não está vindo em nível de trading buscar esse produto para levar para fora do Brasil. Tá certo. Para finalizar contigo, produtores que nos acompanham, que não conheciam ou não fazem parte do GAPS, né, desse grupo de agricultura do cultivo regenerativo, eles podem ingressar? Como é que é feito o ingresso? É convite? É interesse do produtor em procurá-los? Como é que funciona geralmente esse acesso ao grupo, Charles? O GAPS é um grupo que vai fazer 25 anos ano que vem, né? É um grupo da região de Rio Verde. É um grupo formado por agricultores que pensam muito parecido quanto à troca de conhecimento, troca de informação e compartilham essa pesquisa em conjunto e a gente compra os insumos em conjunto, né? O GAPS é um grupo fechado, vez ou outra entram novos associados, mas é um grupo que ajuda muito o agricultor a tomar decisão. Tem uma estação de pesquisa, nós já falamos do GAPS já em outras entrevistas, e a EUGAPS, como instituição de pesquisa, está participando como parceira do consórcio Regia, né, de agricultura regenerativa. E o GAP está como componente, junto com outras instituições de pesquisa, para ajudar a validar essas técnicas, essas práticas em nível de campo, em nível de fazenda, dentro da porteira. Nós estamos aceitando fazer coisas que são fáceis da gente colocar em prática ou coisas que não é viável, né? Então, por isso que o agricultor, como pesquisa, e o GAP tem pesquisadores Perdemos o contato com o Charles, acho que ele recebeu uma ligação bem na hora que ele finalizava, mas deu recado, né? Nós tivemos aqui, portanto, o Charles Peters, que é produtor, agricultor, engenheiro agrônomo de Montevidéu, falando sobre o cultivo regenerativo e, sobretudo, a premiação para essa soja a partir da próxima safra 25, agora 24, 25. Bom, lembrando mais uma vez que todas essas informações estarão disponíveis nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Eu convido, né, curta, comente, compartilhe, se inscreva nessas mídias sociais e faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Está aí o João Batista Olive, está lá, 19998132915, fazendo convite para que todo mundo possa participar conosco. A todos que estiveram conosco nessa edição do Tempo e Dinheiro aqui do clube, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.